E aí, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? É o seguinte, meus caros. Eu acabei de me deparar com um desses memes que zoam esses livrinhos de best-seller, né? Esses livros, especificamente os de autoajuda, né? Esses livros como Pense e Enriqueça, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem aquele lá que é muito famoso, Pai Rico e Pai Pobre, né? E eu acho muito válido a zoação que é feita em cima desses livros e em cima das pessoas que leem esses livros, mais especificamente em cima das pessoas que leem esses livros, né? Mas eu acho um pouco injusta a zoação a respeito do conteúdo desses livros, né? Porque realmente, o que acontece, cara? Esses livros são muito divulgados pela galera do marketing, pela galera do empreendedorismo. Então, como essa galera assim já tem meio que uma fama meio chatinha, né? Uma fama assim de ser meio charlatão, de fazer promessa que não cumpre, de ficar enganando as pessoas, esses livros acabam tendo essa mesma reputação, né? É o seguinte, cara, eu considero esses livros bons, alguns, considero esses livros bons no sentido do conteúdo que eles estão passando ali. Eu acho que, de fato, pode ajudar algumas pessoas, eu acho que esses livros podem ser funcionais. Assim, eu li todos? Não. Eu li, sei lá, mais de 10 desses livros aí? Também não. Mas eu sei, cara, que algumas coisas ali são boas para você aplicar na sua vida. Você acaba aprendendo algumas coisas, né? Só que é o seguinte, esses livros não são livros assim intelectuais, esses livros não são de alta cultura, como as pessoas que só leem eles costumam falar deles como se fosse assim, nossa, olha esse livro aqui, leia esse livro aqui que você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. E não é bem assim, né, cara? Isso aí é meio que uma mentira. É meio não, né? É totalmente uma mentira, né? Você não vai adquirir cultura especificamente através desses livros. Mas a respeito do que ele se propõe a fazer, eu acho que é válido, cara. Então, tipo, pô, você aí tem algum problema com dinheiro, né? Você não sabe guardar dinheiro, você não sabe administrar o seu dinheiro. Eu acho que é válido você pegar um livro desse, sei lá, Pai Rico e Pai Pobre, e você ler para aprender algumas técnicas para você saber administrar o seu dinheiro. Eu acho que isso é algo muito válido. E é especificamente para isso que esses livros servem para solucionar problemas específicos. Então, às vezes, a pessoa tem um problema de comunicação. Eu acho muito válido essa pessoa querer procurar um livro desse para ela aprender a se comunicar melhor, aprender técnicas de oratória, às vezes aprender a se comunicar com outras pessoas no sentido de fazer amizade. Enfim, tem pessoas que são tímidas, né? Pessoas que são introvertidas, que não sabem se comunicar muito bem. Então eu acho muito válido essas pessoas procurarem livros como esse para aprender exatamente isso. Mas aí que tá, por que que eu acho válida a zoação em cima das pessoas que leem esses livros e se acham por ler esses livros? Cara, é meio óbvio, né? As pessoas estão achando que esses livros aí são de alta cultura e que elas agora são intelectuais por estarem lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Isso aí realmente é meio que um motivo de zoação. Mas eu acho justa a zoação em cima dessas pessoas porque é para ensinar elas, né? Que elas estão querendo buscar cultura, mas elas estão indo pelo caminho errado. Pode ser que a pessoa que está lendo isso, ela depois comece a ler livros de alta cultura? Pode ser, pode acontecer. E não tem problema nenhum nisso. O problema está exatamente na pessoa começar a destratar as outras porque ela está lendo Pai Rico e Pai Pobre, você tá entendendo? A pessoa começa a ler esses livros e ela fica com o ego lá em cima, como se ela fosse agora membro da roda ali, participante do círculo de intelectuais de Shakespeare, você tá entendendo? E vendo toda essa situação, eu fiquei pensando, cara, por que que as pessoas se acham tanto por ler esses livros, né? Já tem, assim, uma resposta que é óbvia, né? Que é por conta da cultura, eu acho que não só do Brasil, mas da cultura mundial, assim, que é a questão da frequência da leitura das pessoas, né? As pessoas não leem muito, a maioria das pessoas não tem o hábito de ler, a maioria das pessoas, sei lá, às vezes nem lê um livro inteiro, assim, um livro
de 100 páginas, a pessoa nunca leu assim um livro de 100 páginas. Então, com uma cultura dessa, onde ler livros não é algo tão frequente, acaba que as pessoas superestimam qualquer tipo de livro. Então, as pessoas começam a falar que alguém que lê livros é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa de alta cultura, é um intelectual, é isso e aquilo. Sendo que às vezes a pessoa está lendo o livro, mas ela só está lendo livro de autoajuda. E isso não faz dela uma pessoa que realmente está consumindo boa cultura. Ela está tendo um hábito bom de ler? Ela tá. Ler é um hábito bom, cara. Sei lá, eu não vou falar para você ler qualquer porcaria, né? Não é todo livro que é bom. Você tem que tomar cuidado com o tipo de livro que você lê. Mas assim, o hábito de ter uma leitura é bom porque isso talvez te direcione para você começar a ler livros bons e para você se acostumar com esse hábito, né? Porque também não é você pegar um livro, assim, um livro difícil, você dar na mão de uma pessoa e falar, lê isso aqui. A pessoa não vai conseguir ler, né? A pessoa vai, sei lá, tentar ler uma página, ela não está muito habituada, ela não tem um vocabulário muito vasto, ela vai pegar e largar aquilo ali na hora. Então, para alguém que quer começar a ler livros, digo até aí para vocês ouvintes que estão ouvindo, se tem algum ouvinte aí que não tem o hábito de ler livro, cara, pega, começa do médio, assim, cara, do nível onde está a sua leitura. Um livro, assim, que você consegue compreender, mas também que não seja tão fácil, né? E aí, com o tempo, você está vendo que sua leitura está melhorando, você vai melhorando os livros também, os níveis dos livros que você está lendo, né? Mas voltando aqui ao assunto, cara, então tem essa questão das pessoas acharem que qualquer livro é um livro assim, uma obra de alta cultura, né? E dentro disso, por que que eu vejo que as pessoas olham para isso também? Porque às vezes ler um livro não é difícil na questão da leitura ali das palavras, né? Às vezes a pessoa consegue ler perfeitamente, mas o que é difícil é a concentração de ficar lendo aquilo ali por mais de 10 minutos, por mais de 30 minutos. Então a pessoa não tem o hábito de ler, ela obviamente vai acabar sentindo tédio ali no início, ela não vai conseguir prestar muita atenção, ela vai ficar desfocando ali da leitura toda hora, ela vai focar em outras coisas que estão acontecendo ao redor dela. Às vezes aquilo ali vai ser uma tarefa muito chata, então as pessoas acabam superestimando os livros por isso, né? E as pessoas acabam confundindo a questão da escrita com o tédio. Às vezes o que é difícil é exatamente o tédio que a pessoa vai sentir ao ler o livro, porque ela é a primeira vez ali que ela está tentando ler, mas ao invés dela perceber que aquilo ali está sendo chato porque ela não tem o costume, ela acha que ela não sabe ler direito, ela acha que ler livro é uma coisa muito difícil, então ela desiste. Então a pessoa vai ter essa dificuldade de conseguir focar e prestar atenção e ficar recebendo um único assunto. Infelizmente, né? As redes sociais fizeram isso com a cabeça das pessoas. Eu não vou colocar aqui só a culpa nas redes sociais. Às vezes as pessoas não querem o desconforto de se prestar a um trabalho mais difícil ali da própria cabeça dela, do próprio cérebro dela. Às vezes as pessoas não querem colocar o cérebro delas para trabalhar em alguma coisa que requer atenção, que requer esforço para compreender, né? Enfim. Então, olhando para toda essa questão, a gente consegue compreender porque as pessoas se acham tão especiais por estarem lendo esses livros best-sellers, né? A gente está numa cultura onde a maioria das pessoas não tem o hábito de ler. Então acaba que as pessoas olham para isso e por elas pegarem qualquer livro e como todo mundo fica, tem esse apelo social de que as pessoas ficam falando, olha, lê livro que você vai ser inteligente, então a pessoa coloca qualquer livro na mão e ela acha que aquilo ali já é alta cultura. E agora tem outra questão, que é o porquê que também as pessoas devem se achar muito por isso. Que é a questão que eu reparei nesses livros, em alguns que eu li, né? Não li completamente, alguns que eu vi assim, e etc é que eles costumam ficar dando muito exemplo, né? E, velho, pelo amor de Deus, esses exemplos assim são muito chatos, velho, porque é toda hora exemplo, exemplo, exemplo. E esses exemplos que eles usam são exemplos de figuras históricas, né?
Então eles ficam metendo ali do nada algum evento que aconteceu na vida de Abraham Lincoln. Do nada colocam Winston Churchill. Do nada falam de Napoleão Bonaparte. Rapaz, Napoleão, velho, eu acho que Napoleão deve estar em todos esses livros, cara. Você pega qualquer livro de autoajuda, com certeza você vai ver alguma coisa de Napoleão, velho. Alguma coisa sobre Napoleão, que ele era um grande líder, que ele pensava de tal forma, que um dia alguém falou tal coisa para ele e ele respondeu com tal coisa, então você deve agir daquela maneira sempre. Cara, sempre vai ter esse tipo de coisa nesses livros de autoajuda, essas citações de figuras históricas. Então, o que eu acho é que a pessoa que não tem costume de ler livros clássicos e etc., ela pega esses livros com cheio de citação de figura histórica e não sei o quê, e ela acha que realmente esse livro é de alta cultura, porque, bom, o livro está falando sobre Abraham Lincoln. Mas, cara, pô, velho, a pessoa meio que, por falta de conhecimento, ela tá se enganando, né? Porque ela não tá realmente aprendendo história, né? Ela só está descobrindo alguma curiosidade da vida de Abraham Lincoln. Ela está descobrindo que, sei lá, Abraham Lincoln mijava sentado porque ele não queria perder tempo limpando os respingos do mijo dele da privada. Aí a pessoa vê uns negócios desse, aí a pessoa vê um negócio desse, ela acha que, uou, agora eu sou intelectual. Olha só, eu conheço a vida de Abraham Lincoln. Então, assim, cara, se você está lendo esses livros, eu acho que você tem que prestar atenção nessas coisas, no porquê que você está lendo esses livros. Você está lendo porque você quer solucionar um problema específico ou porque você está querendo adquirir cultura e se tornar uma pessoa mais inteligente, né? Porque se você quer obter alta cultura através desses livros, não é o que você vai ter, cara. Você vai, no máximo, receber isso, algumas curiosidades da vida de figuras históricas. E agora falando com a galera aí que gosta de ler livros clássicos e etc, que já consome assim, já tem um hábito de leitura e tem um preconceito de ler esses livros, cara, não fica preocupado com isso. Se você tem algum problema específico que você gostaria de resolver e tem algum livro, mesmo que seja best-seller, que trata desse problema, tenta ler ele, cara. Você não vai estar sendo desonroso, você não vai estar sendo, sei lá, uma pessoa de baixo QI, como as pessoas costumam zoar, né, esses livros. Ah, quem lê esse livro aí é só gente de baixo QI. Pô, você não vai estar sendo uma pessoa de baixo QI por estar querendo solucionar um problema específico da sua vida. Tem problemas da sua vida, cara, que você não vai resolver lendo Dostoiévski, lendo Shakespeare, estudando Aristóteles, estudando Platão. Tem outros problemas, cara, que um livro de best-seller pode resolver na sua vida. Por exemplo, uma questão de administração financeira, que você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro. Às vezes você não sabe muito bem o que fazer, como guardar. Então, um livro desses aí que ensinam sobre como você lidar com o dinheiro pode te ajudar muito bem, cara. Então, assim, não fica ligando também, ai meu Deus, se eu ler esse livro aqui, as pessoas vão me julgar. Irmão, só lê, dane-se a galera. Eu acho que esse negócio de não querer ler um livro só porque ele é best-seller é bobagem, cara, é furada, assim. Às vezes você vai estar aprendendo algo muito útil com aquele livro. E é claro, eu não estou falando aqui que você tem que ler só best-seller, né? Eu tenho que desenhar, porque às vezes alguém pode interpretar errado e falar coisa aí nos comentários que não tem nada a ver, distorcer o que eu estou dizendo. Cara, eu acho que tem que fazer um misto, sabe? Tem que fazer um misto. Você lê ali, adquire boa cultura, mas os livros best-seller que você tem interesse de ler, você pesquisa ali antes, vê se o conteúdo dele é realmente bom, vê se o que está dentro dele realmente vai ser útil para a sua vida. Eu acho que essa galera que fica com muita neura com essas coisas, na verdade, elas não têm um apreço assim por boas obras, né? Não é que ela gosta de apreciar a arte, às vezes é só que ela quer ser performática, né? Então ela só quer adquirir aquilo ali
que vai trazer uma performance boa para ela e que vai fazer ela ser mais vaidosa, né? Vai fazer ela parecer mais erudita na frente das pessoas. Então a pessoa só vai consumir obras literárias de alta cultura se aquilo ali for render bons elogios para ela, se todo mundo ficar falando, nossa, ela é tão inteligente, olha os livros que ela lê, essa pessoa lê C.S. Lewis, essa pessoa lê Dostoiévski, essa pessoa estuda filosofia. Então muita gente fica com esse negócio performático também. Então você tem que ver isso, cara. Mas enfim, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Se tiver mais coisas para falar, depois eu falo aí. Enfim, tamo junto. É isso. Fiquem com Deus.